Boa tarde a todos e a todas, boa tarde, colegas vereadores, vereadoras, a todos os presentes que nos acompanham, seja de forma presencial, seja também de forma online aqui, todos os presidentes, representantes de entidades que foram convocados e estão aqui presentes para a gente debater um pouco, discutir um pouco sobre esse importante código, né, que vai fazer diferença aqui na nossa cidade, que é o Código Tributário, que ora se encontra em discussão nessa casa. Queria agradecer de forma especial à Prefeitura de Goiânia, à Secretaria de Finanças, em nome do secretário executivo daquela pasta, Dr. Lucas, que assim que convidado, aceitou de plano fazer parte dessa audiência e estará presente para poder debater o código, esclarecer dúvidas, coletar aqui eventuais sugestões que todos aqui vão ter oportunidade de contribuir para que possamos deixar esse legado aqui na cidade de Goiânia. Antes de iniciarmos aqui essa audiência pública, que é uma audiência pública promovida pela Comissão de Constituição e Justiça, e aqui eu faço questão também, vereador Bruno, de agradecer a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça, que estão todos presentes aqui, de forma especial, claro que todos os vereadores, mas os membros da comissão, por esse esforço em organizar essa audiência pública, em promover essa discussão, que é tão importante, e claro, dar essa abertura para que a população possa conhecer, questionar e debater sobre o Código Tributário do município de Goiânia. Para que a gente possa fazer uma audiência, dar oportunidade para que todos possam discutir, dar suas sugestões, fazer questionamentos, nós vamos inicialmente dar um prazo aí de 15 minutos para que o representante da Prefeitura, da Secretaria de Finanças, o secretário Lucas, possa fazer uso da palavra, fazer explanação a respeito do novo Código Tributário, que ora se encontra em discussão, e posteriormente nós vamos dar oportunidade com um prazo de 3 minutos para cada um que queira se inscrever para poder fazer as suas considerações e questionamentos. E desde já a Flávia da minha assessoria vai estar fazendo as inscrições de quem for falar presencialmente, e também a Fran, que está sentada aqui do lado, vai nos auxiliar em relação àquelas pessoas que estão nos acompanhando de forma digital, a quem eu peço que faça as suas inscrições através do chat, para que a gente possa identificar de forma clara a instituição e a pessoa que está se inscrevendo para fazer uso da palavra, e que possamos assim manter a organização e o dinamismo da audiência pública. Também, para finalizar essa parte procedimental, até para facilitar, Lucas, até para você poder responder eventuais questionamentos, nós vamos de 3 em 3 fazer os questionamentos, ou seja, 3 inscrições, e posteriormente passo para que o Lucas possa fazer e responder e fazer suas considerações a respeito, caso sejam necessários. Portanto, fazendo esses esclarecimentos iniciais a respeito da audiência pública, mais uma vez agradecendo a presença de todos os vereadores, de todos os presentes aqui no dia de hoje, eu gostaria de passar pelo prazo de 15 minutos para que o Lucas possa fazer uso da palavra. E aí, Lucas, pode ficar à vontade, seja aqui na mesa, se preferir usar a tribuna também, fica à vontade, tá bom? A palavra está contigo. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde aos nobres vereadores, a nobre vereadora,
Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde aos membros da sociedade, ao pessoal da imprensa que tem feito muito bem o seu trabalho. É uma satisfação sempre estar nessa casa, sempre muito bem recebido. Eu quero começar fazendo apenas uma introdução sobre o Código Tributário vigente, o Código Tributário, em especial os principais problemas relacionados ao nosso atual Código Tributário. Temos um Código Tributário de 1975, portanto, um Código Tributário que existe há 46 anos e um Código Tributário que foi feito para atender a sociedade de 46 anos atrás. Uma sociedade, uma cidade, onde a região central era a região mais valorizada e as regiões periféricas, regra geral, eram regiões sem asfalto, regiões com total falta de infraestrutura. Essa cidade ela mudou bastante nos últimos 46 anos. A sua população passou de aproximadamente 570 mil habitantes para em torno de 1.700.000 habitantes. A região central deixou de ser a região mais valorizada. Temos hoje regiões tratadas como periféricas, onde hoje estão os condomínios fechados, cujos imóveis chegam a 5, 10 milhões de reais cada um dos imóveis. Também a situação econômica da cidade ela se alterou bastante. Novas atividades surgiram, algumas atividades deixaram de ser desenvolvidas. E o sistema tributário nacional ele não acompanhou toda essa sistemática. Um dos principais problemas no Código Tributário atual é que o valor do IPTU ele é calculado por zonas fiscais. Então temos hoje 4 zonas fiscais, sendo a primeira zona fiscal tratada como a região mais nobre e que tem a maior alíquota da cidade, que é hoje onde está a região central, uma região que está sendo abandonada tanto pelo comércio quanto pela população, a área residencial. E temos a 4ª região fiscal, que é a área mais desvalorizada para fins de cálculo de IPTU, onde hoje estão os principais condomínios horizontais do município de Goiânia. Isso faz com que tenhamos algumas distorções no cálculo do IPTU. Apenas a título de exemplo, temos a região do Aldeia do Vale pagando a mesma alíquota de IPTU da região do Vale dos Sonhos. Uma casa de 5 milhões de reais hoje, o município usa a mesma alíquota que uma casa de 120 mil reais, o que é uma distorção, o que é uma injustiça fiscal, o que não atende à capacidade contributiva e o que não atende até mesmo à Constituição Federal. Foi pensando em todas essas problemáticas atuais e trabalhando com base em alguns pilares, em especial a necessidade de modernização e o principal deles, que é a busca de uma justiça fiscal e da capacidade contributiva, cobrar realmente daquele que realmente tem essa capacidade econômica, cobrar menos de quem tem uma menor capacidade econômica e isentar aqueles que não têm condição, aqueles em condições vulneráveis. Sempre trabalhamos com esses pilares. Buscamos também a segurança jurídica. Todos os senhores acompanharam nos últimos anos uma total insegurança jurídica, o cidadão não sabendo, às vezes, a legislação que seria aplicável, quais seriam as formas de reajuste dos valores. Então, tudo isso é buscado dentro do Código Tributário atual, da minuta que está em discussão. Para facilitar, em relação ao IPTU, foram extintas as zonas fiscais, não existem mais zonas fiscais, e a alíquota do IPTU ela passou a ser variável de acordo com o valor venal do imóvel. Então, aquele imóvel com um valor venal menor, ele vai pagar uma menor alíquota. Aquele imóvel com um valor venal maior, ele vai pagar uma maior alíquota. Isso funcionando tanto para imóveis residenciais, imóveis comerciais e também para imóveis vagos, que é o famoso ITU. Essa foi a principal mudança em relação ao IPTU. Também houve mudanças na fórmula de cálculo. O valor do IPTU hoje, ele é calculado, a base de cálculo é o valor venal do imóvel.
o que é obtido pela soma do valor do terreno mais o valor da edificação. Também temos no Código Tributário atual algumas distorções. Temos um Código Tributário, um valor venal que não reflete o valor da realidade. Então, isso foi buscado, né? Então, o valor do terreno, ele continua sendo aprovado por uma lei específica, que é a Planta de Valores Imobiliários, hoje, a Lei 9.704, aprovada por esta Casa no ano de 2015, e o valor da edificação, ele passa a ser calculado pelo CUB, que é o custo unitário básico, divulgado pelo Sinduscon, que é referência nacional, né? É claro que essa atualização dos valores, para que seja mantido o valor de boleto, o valor de IPTU, ela requer uma atualização, em especial uma diminuição das alíquotas como compensação. Isso foi feito, as alíquotas do Código Tributário atual, regra geral, elas são menores do que as alíquotas do Código Tributário anterior. Essas as principais mudanças em relação ao IPTU e, de novo, a certeza da busca de uma justiça fiscal e também da capacidade tributária. Em relação ao ITBI, também foram feitas algumas mudanças. Temos hoje uma alíquota de ITBI variável de acordo com a forma de aquisição. Então, aquela pessoa, o poupador, que junta dinheiro ali por 10, 20 anos e compra o seu imóvel à vista, ele tem uma alíquota de ITBI maior do que aquele que não fez poupança e ele fez uma aquisição através de um financiamento imobiliário. Entendemos que isso é uma distorção. Isso é uma distorção porque um imóvel de R$1 milhão financiado, ele tem uma alíquota de ITBI menor do que um imóvel de R$300 mil pagos à vista. Essa distorção também está sendo corrigida no Código Tributário atual, com a uniformização da alíquota, né? Fora os benefícios fiscais que eu vou comentar em um outro momento. Em relação ao ISS, que é o Imposto sobre Serviços, temos, por lei federal, uma limitação de que a alíquota tem que estar entre 2% e 5%. Não pode o município conceder uma alíquota inferior a 2% e não pode extrapolar o limite máximo de 5%. Isso autoriza o município a verificar quais são aquelas atividades com maior potencial dentro do município de Goiânia. E, claro, fazer políticas públicas através da alíquota do ISS. E isso foi pensado, né? Goiânia, uma cidade com grande potencial, né? Potencial turístico ainda não explorado, um potencial para exploração de shows e eventos, um potencial, várias empresas na área de representação comercial, corretagem, né? Então, também foram feitas reduções de alíquotas potenciais para algumas atividades, de forma a estimular o exercício dessas atividades, gerando emprego, gerando renda aqui dentro do município de Goiânia. E o principal, evitando que empresas se desloquem para municípios vizinhos. Então, verificamos esse deslocamento, várias empresas se deslocando para Aparecida de Goiânia, várias empresas para Senador Canedo, para Anápolis, para as regiões vizinhas. Ou seja, aquele cidadão goianiense deixando de ter renda, deixando de ter emprego. Então, o estímulo a essas atividades, através da redução da alíquota do ISS, elas são de suma importância. Também foram pensados benefícios fiscais bastante específicos para o IPTU. Posso mencionar aqui o principal benefício fiscal. Todos vocês já conhecem o atual IPTU social, que foi instituído no início do mandato do nosso prefeito Rogério Cruz. O IPTU social agora ele está sendo incorporado dentro do Código Tributário Nacional e de forma melhorada, ou seja, com a eliminação de todas aquelas condições. Tínhamos várias condições a serem preenchidas. Tínhamos, por exemplo, o critério de renda, tínhamos, por exemplo, o critério que inviabilizava vários deles, e agora o IPTU social, todos os imóveis, todas as pessoas físicas que tiverem imóveis residenciais com valor venal de até R$100 mil no município de Goiânia, eles serão totalmente isentos. Isso não é uma redução do IPTU, isso é uma isenção
total no valor do IPTU, o que abrange aproximadamente 28 mil imóveis distribuídos em Goiânia. Também foi dada a isenção total de ITBI para aquela pessoa que fizer aquisição do seu primeiro imóvel. Entendemos que a aquisição do seu primeiro imóvel, né, o poder público tem que incentivar isso, para que todas as pessoas tenham moradias. Então, a aquisição do primeiro imóvel também vai haver uma isenção total do ISTI, no caso de imóveis com valor venal de até R$ 150 mil. Né? Isso, isenção total, também não é desconto e não é redução de alíquota. Também foram pensados benefícios, o Código Tributário foi feito para que ele para que ele ande em harmonia com o Código de Postura, né? Entendemos que o Sistema Tributário Nacional ele tem que conversar com toda a estrutura urbana. Então, pensamos em alguns benefícios específicos para a região central, que hoje está perdendo pessoas, está perdendo comércio, né? Pensando tanto no comércio, tanto quanto nas construções de novas habitações coletivas, prédios residenciais. Então, pensamos em um setor central com comércio, mas também um setor central habitado. Também, no mesmo viés de harmonia com o Código de Postura e com o Plano Diretor, pensamos benefícios específicos para os polos de desenvolvimento urbano. Cabe ao Plano Diretor criar esses polos de desenvolvimento econômico, mas o Código Tributário ele tem o condão de incentivar com que essas empresas se desloquem até o polo, né? Uma dessas é incentivo ao setor de tecnologia, que traz mão de obra qualificada, né? É uma prestação de serviço extremamente limpa e é um potencial para o município de Goiânia. Também pensados alguns benefícios fiscais para os arranjos produtivos locais. A exemplo da região 44, o polo moveleiro do setor Guanabara, também as lojas agropecuárias na região de Campinas, ali na Castelo Branco. Então, todos esses também sendo beneficiados. Em resumo, entendemos que é um código tributário moderno, um código tributário que, principalmente, esse é o seu principal ponto, ele atende à justiça fiscal, ele deixa de cobrar imposto daqueles em situação mais vulnerável, né, e ele passa a cobrar um imposto de acordo com a capacidade econômica de cada contribuinte. Apenas para fechar minha fala, entendo que é uma oportunidade ímpar dessa casa, de entregar para a sociedade um código tributário justo e corrigindo as distorções que hoje existem. Mais uma vez agradeço a todos vocês e me coloco à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, né, pela exposição. Parabenizo pela exposição. Peço que retorne aqui para que possa darmos continuidade aí e passarmos a próxima etapa aí da audiência pública, que são justamente os questionamentos. Apenas renovando as instruções, quem estiver aqui de forma presencial, quiser fazer uso da palavra, basta levantar a mão, que ou a Flávia, que está ali para auxiliar, para anotar, ou então eu mesmo anoto, faço a devida inscrição para que vocês possam utilizar e todos aí terem oportunidade de fala em relação a questionamentos e considerações do Código Tributário. Lembrando que nós faremos 3 falas e, posteriormente, eu vou repassar a palavra para que o Lucas possa fazer eventuais esclarecimentos. E, desde já, iniciando aqui pela ordem de inscrição, eu vou passar a palavra para o vereador Cleibe Moraes, para que ele possa fazer os seus 3 minutos aí e realizar suas considerações a respeito do Código Tributário. Obrigado, presidente Henrique Alves. Boa tarde a todos. Um novo código é mais do que claro que faz-se necessário. Aliás, o nosso tem aí 45 anos que está em vigência. Mas tem algumas coisas que me preocupam bastante. Primeira, eu queria deixar até título de sugestão, precisa colocar um link nos portais oficiais da Prefeitura de Goiânia, para que o cidadão possa colocar ali
a sua inscrição do imóvel e verificar quanto que vai ser, de fato, o valor do imposto dele para o ano que vem. Agora, eu não consegui ainda verificar quanto que vai ser um valor de qualquer IPTU o ano que vem. Primeiro, aqui foi cobrado várias vezes que a planta de valores dos imóveis de Goiânia viesse junto com o Código Tributário. E o que não está acontecendo. O senhor falou que essa planta de valor está defasada. Mas, em muitos casos, a gente vê que os valores estão até superestimados. Então, não bate bem essa informação. Outra coisa, como o senhor falou que a base de cálculo é o valor venal, a regra que compõe esse valor venal, a base de cálculo dele, a fórmula dele, tem uma variável que é o CUB, que é o custo unitário básico. E esse CUB está variando aí por volta de 20% ao longo de 12 meses. Quer dizer que um cidadão, ao longo de 5 anos, ele pode ter o seu valor de imposto, no caso do IPTU e ITU, ele pode ter o seu valor dobrado, acrescido em 100%. E, com base nesses cálculos que estão sendo feitos, o ano que vem o cidadão ele pode sim cobrar, questionar até judicialmente o valor do imposto dele que está sendo cobrado, o que vai fazer com que a prefeitura perca recurso, perca divisas. Então, e também quero deixar aí também registrado que, na nova proposta do Código Tributário, está baixando o valor de desconto, o percentual de desconto de 10% para 5% quando é pago à vista. E tem também diversos pontos no Código Tributário que está se aplicando o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, para imóveis em construção, para imóveis que não foram acabados. Esse índice está sendo aplicado para imóveis acabados. E tem também a questão dos clubes de futebol, que são tidos aí como entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, mas o que a gente sabe aí é que tem vários times de futebol que vende jogadores muito caros. E tem outras entidades filantrópicas também, que sem fins lucrativos, que teria que ter o mesmo direito. Ainda sobre o CUB, quando o senhor fala em 45% sendo contemplado, o CUB, quando ele é mensal, e incidido, inclusive, diretamente no valor venal, esses 45%, a tendência dele é só de ir abaixando. Só de ir abaixando, porque o valor é fixo. Mais um minuto para a conclusão. Obrigado, presidente. Porque como o valor é fixo, ele não acompanha, ele não tem um acréscimo, então é R$100 mil fixo, as pessoas vão saindo da questão social e isso vai diminuindo. Então, daqui a pouco, todos vão estar pagando ITU e IPTU. E quando se fala em justiça social e fiscal, longe disso, não tem justiça social aqui. Quando vocês estão passando essa conta, esse valor, para a classe média, pode ver quem da classe média está abaixando o valor. Ninguém. Não tem valor abaixado. E também para os proprietários de lotes. Então, esses são meus questionamentos. Não vi. Justiça social seria se a prefeitura tivesse arcando com esse desconto. Mas, na verdade, o que está sendo feito aí é passando um desconto para a classe mais humilde, mas quem está pagando esse desconto é a classe média, ou seja, fazendo graça com o chapéu da classe média. Obrigado, presidente. Doutor Lucas, eu que sou amigo de Vossa Excelência, nós somos funcionários de carreira, prazer ter Vossa Excelência nessa casa, mas nós precisamos fazer, sim, um código tributário moderno, enxuto, mas, acima de tudo, que seja justo. Obrigado. Obrigado, vereador Kleibe. Pela ordem, vereador Bruno Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Lucas, aos meus colegas presentes, demais pessoas, quem nos assiste de maneira remota. Doutor Lucas, as minhas indagações são as seguintes. Primeiro, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria qual foi o valor arrecadado pelo município de Goiânia referente ao IPTU no último exercício fiscal e qual é a projeção de arrecadação para o próximo ano com as alterações devidas. Eu gostaria também que Vossa Senhoria debruçasse um pouco mais de atenção em relação à metodologia do IPTU, que vai passar a vigorar acaso esse código seja aprovado, para esclarecer
porque se trata de uma base de cálculo que atualmente não é adotada pelo município de Goiânia. Obrigado, vereador Bruno Diniz. Passar para mais uma inscrição, posteriormente o Lucas pode responder os questionamentos que já foram feitos. Inscrito aqui pelo chat aqui de forma digital, até agradeço pela presença, por estar nos acompanhando, presidente da CIEG, doutor Rubens Filete. Então, presidente, pode colocar, tirar do mudo aí, a palavra está com Vossa Senhoria. Bom, presidente não está, presidente Rubens, não estou vendo ele aqui, ele tinha colocado o nome dele para se inscrever. Eu vou passar para a próxima inscrição e, posteriormente, qualquer coisa, a gente volta aqui, presidente Rubens. Então, próxima inscrição, ex-vereador Djalma Araújo. Boa tarde a todos, boa tarde, vereador. 3 minutos, Djalma. Henrique Alves, que discute hoje. Senhor presidente, esse projeto do prefeito Rogério Cruz, ele é cheio de pegadinha, armadilhas e arapucas. Vejamos só, ele reduz um pouquinho a base de cálculo, ok, mas bota elementos nesse projeto que vai atualizando a planta de valores de forma progressiva. 0,65 para 300 mil reais, por imóvel valor de 300 a 500 mil reais. Então, nós teremos um aumento aí de IPTU de quase 200, 300 até 400%. A questão da isenção dos 40%, nada contra. Imóvel de 70 a 110 mil reais, eu pergunto, aonde tem uma casa em Goiânia que vale 70 mil reais? Onde tem uma casa em Goiânia que vale 110 mil reais? É conversa, é lorota. Isso é uma lorota do prefeito Rogério Cruz. Fala aqui como cidadão. O vereador que está na mesa colocou uma questão muito clara. Quanto arrecadaram no ano passado e quanto vão arrecadar na próxima? Vocês estão tributando a classe média de forma perversa. De forma perversa. Por que vocês não colocam o imposto progressivo que está na lei? Isso vocês não têm coragem de taxar os ricos, os poderosos dessa cidade. Está no plano diretor, está aqui no plano, mas de forma subjetiva, escondidinho, sabe? Isso vocês não têm coragem de fazer. O povo de Goiânia vai pagar por um aumento absurdo desse IPTU, que além do CUBRE, ele cria outros argumentos. Ele cria esse valor que vai aumentando a cada dia. A cada ano vai aumentando o valor venal dos imóveis de Goiânia. O vereador que me antecedeu falou com muita clareza. A classe média baixa de Goiânia vai pagar. Eu gostaria de saber do senhor qual o valor realmente de aumento do IPTU do município de Goiânia. Porque o senhor foi na tribuna, fez uma discussãozinha para inglês ver, na minha opinião, você fez uma discussãozinha muito aquém da realidade que vive a população, mas não chegou na questão, nós queremos saber o aumento real do IPTU. É só pegar o artigo 168, a gente dá para ver a intenção do prefeito Rogério Cruz. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui, com todo respeito a tudo, é um dever de cada um votar ou não nesse imposto, mas poderia ler. Você está dando um tiro no escuro aprovando esse imposto. Agora, taxar condomínio, faça um projeto direcionado para os condomínios. Para os ricos, deve sim, eu concordo com o senhor nessa questão dos condomínios. Taxa-se os condomínios, taxa-se os mais ricos, mas deixa a classe média, o povo pobre dessa cidade, a classe média baixa, porque nós estamos vivendo desemprego. Espelhe no Iris Rezende, que pegou o IPTU e colocou lá IPCA, não chegava nem a 9%. Espelhe no prefeito Iris. Um minuto para a conclusão. Muito obrigado, presidente. Espelhe no prefeito Rezende, que é apenas um IPCA. Nós estamos numa crise, numa pandemia, milhões de desempregados, e vocês querem tirar do povo, querem tirar da classe média que já está surrupiada há muitos anos. Isso não se faz. É aquela história, né? Quem nasceu para lagartixa nunca será crocodilo. É isso que eu penso do prefeito Rogério Cruz.
Obrigado, Djalma. Vou abrir a palavra para que o Lucas possa responder aos questionamentos e, posteriormente, voltamos aí à participação de todos. Vamos lá, vereador Kleibe, é uma satisfação responder aqui todas as suas demandas. Eu fiz questão de anotar uma por uma. O senhor menciona aqui que a planta ela está desatualizada, né? E o senhor menciona também que precisa de ter correção. Só um pequeno ajuste: a planta de valores em relação aos terrenos, ela realmente está valorizada. Não necessariamente ela precisa ser aumentada. Existem distorções para mais e existem distorções para menos. Em alguns municípios de Goiânia, a planta hoje tem um valor maior, e cabe a essa casa, na discussão da planta, discutir valor de terrenos e fazer, sim, esse ajuste, né? Eu posso, inclusive, auxiliá-los aos setores, né? Isso, é claro, tem que ser feito setor por setor, né? Então, ela está desatualizada, mas eu não posso afirmar que ela está a mais ou a menos. Tem os dois casos, né? Um outro ponto importante, e aqui eu já respondo a pergunta de alguns demais, em relação ao CUB. Todos os números, né, inclusive de que a isenção de R$100 mil ela vai atingir 28 mil imóveis, hoje ela é calculada já considerando a nova metodologia que é o CUB. Isso não são para valores venais de hoje. Todos os números já são com referência ao que aprovado o código, que isso já vai valer no próximo ano. Um outro ponto, o desconto de 10% para pagamento à vista e que ele passou para 5%. Né? Na verdade, ele mantém o desconto de 10%. O que foi feito aqui? Antes o desconto era de 10% de forma incondicionada. Incondicionada não, ele pagava antecipado e ele tinha o desconto de 10%. Né? O que está no código hoje é que esses 10% foram segregados em duas partes. 5% para quem fazer o pagamento antecipado e mais 5% para quem cumprir as suas obrigações acessórias perante o município. Né? Então, claro, todos os contribuintes, eles já têm essa obrigação, inclusive sujeito à multa. Então, ele cumprindo as suas obrigações acessórias, eu não digo nem o pagamento do imposto, obrigações acessórias, encaminhando as suas declarações, né? Ele tem um desconto de mais 5%, atingindo os 10% atuais, né? Inclusive, discutia-se hoje, é necessário o combate à sonegação fiscal, né? Entendemos que, quando todos pagam imposto, aí sim nós podemos discutir redução de carga tributária. Então, isso nós julgamos como importante. O vereador Bruno Diniz me fez uma pergunta: qual é o valor de arrecadação do IPTU no ano de... Eu vou mencionar o ano fechado, que foi o ano anterior de 2020, né? Tivemos uma arrecadação, isso é arrecadação, não número de lançamento, porque tem uma inadimplência, mas tivemos uma arrecadação de aproximadamente 650 milhões de reais. Já aproveito a pergunta, tem mais uma sua para responder, vereador Bruno, mais uma pergunta do vereador Djalma Araújo, perguntando quanto que o município está ganhando. Todo o Código Tributário ele foi calculado, e isso eu posso garantir para todos os senhores e senhoras. Todo o Código Tributário foi calculado para que o imposto de 2022, o valor global, ele seja o mesmo do ano de 2021. Portanto, não há acréscimo no valor global, há sim a busca de uma justiça fiscal. Tá? Então, a mudança na forma de cálculo, a concessão de incentivos fiscais, mas o valor global, ele se mantém. O valor lançado de IPTU em 2021, na sistemática atual, corresponde exatamente ao mesmo valor que vai ser lançado no dia 1º de janeiro de 2022, com a aprovação do novo Código Tributário. O vereador Djalma Araújo, ele também me traz algumas ponderações, em especial informando sobre uma suposta pegadinha no Código, né, com a tributação a maior de alguns imóveis, né. Não é pegadinha, vereador, é exatamente isso, e é essa progressividade que o senhor mencionou,
é que está dentro, né, com escalonamento. Nós mudamos a sistemática. Injustiça fiscal hoje é um município, o município tributar de forma igualitária uma casa de 5 milhões de reais, que está dentro da Aldeia do Vale, tributar de forma igual uma casa que está no Vale dos Sonhos e que vale 300 mil reais. Isso é a injustiça atual que nós buscamos corrigir, essa é a distorção. E como se corrige essa distorção? Com a progressividade de alíquotas através do valor venal do imóvel. Então, eu tenho em Goiânia alguns imóveis que podem ter aumento de imposto, que hoje está numa região que lá em 75 era uma região desvalorizada e que tem um valor de 5 milhões de reais. Esse imóvel ele pode sim ter aumento de imposto. Mas nós temos vários imóveis que estão sendo altamente tributados e que, pelo seu valor venal, vai ter uma alíquota reduzida e, em alguns casos, até mesmo uma isenção de imposto. Essa é a justiça fiscal que estamos buscando. O Código Tributário foi desenhado em cima disso e tudo isso está explicitado, né? E, por último, reforço apenas o número de isenções. Hoje, 28 mil imóveis serão beneficiados com a isenção, com o IPTU social, que vai se tornar incondicional, todas as condições sendo eliminadas, e definitivo, né? Hoje ele é apenas por um tempo, ele vai se tornar definitivo para todos os anos vindouros. Passando às próximas inscrições, Pádua, representante do CREA, 3 minutos. Boa tarde. Boa tarde, vereador Henrique, presidente da mesa. Boa tarde aos membros. Parabéns pela realização da audiência. Eu quero aqui fazer apenas um comentário que o CREA tem recebido muitas manifestações sobre a alíquota do ISS. No ano passado, até esse ano, eram várias profissões, todas reunidas na mesma alíquota. Médicos, dentistas, arquitetos, engenheiros, veterinários. E agora foram separados em 2 alíquotas diferentes. Eu vou me ater ao exemplo que tem sido mais reclamado no CREA, dos engenheiros, os profissionais reclamando da diferença que foi criada de alíquota entre engenheiro e arquiteto. Isso gerou um aumento muito grande no recolhimento do ISS do engenheiro, que no ano passado era R$ 1.570 o anual e passou para R$ 2.674, um aumento de 70%. E a gente está querendo entender qual foi o critério para fazer essa separação entre as profissões que até esse ano era todo mundo junto e também desse aumento. A gente só queria entender por que isso está acontecendo. Obrigado. Obrigado, Pádua. Vereador Pedro Zulão Júnior. Pois é, eu vou conferir. Senhor presidente, eu vou ser mais objetivo. Tem alguns pontos que me chamam muita atenção aqui e eu preciso de dados oficiais da secretaria, até porque eu vou ser uma das pessoas responsáveis pela aprovação do Código Tributário. Então, eu quero buscar errar menos. É um código muito intenso, né? A gente está desbruçado nele desde o dia que chegou, mas ele não é tão fácil de entendimento, mesmo que nós estamos aí acompanhados pela assessoria jurídica. Já participei de 2 reuniões com o pessoal da Secretaria de Finanças, no qual tem um ótimo conhecimento. A única falha que eu falei para eles é não ter os dados oficiais na mão. Hoje tinha que ter um programa da prefeitura. Eu mesmo queria saber que nós colocássemos aqui no quadro, uma inscrição lá do Jardim Curitiba. Vamos pôr ela, vamos ver quanto que está hoje e com o novo cálculo, com o novo aumento do valor venal, com essas taxas que vão ser aplicadas, quanto que realmente vai ser o IPTU desta casa. Eu não sei se o Lucas tem
este quadro hoje que pode ser mostrado, Lucas? Se tiver, tem uns 8 bairros que eu preciso saber, para me convencer a votar isso aí. Eu tenho um compromisso com o prefeito, mas eu tenho um compromisso maior com Goiânia. Minha prioridade hoje é os goianienses. E o segundo, senhor presidente, é os clubes de futebol. A população tem que saber. A prefeitura está isentando quase 40 milhões de reais de dívida desses clubes. Eu quero saber a mágica que foi. Vai perdoar para trás aquela dívida que eu nunca vi perdoar dívida desse tamanho, ainda mais poder público, que está precisando de dinheiro, né? Que se estiver aumentando IPTU, não pode abrir mão de 40 milhões. E outro, isentar clube de futebol. No momento desse, não existe clube quebrado aqui, nós temos 3 aqui na capital que ganham muito dinheiro, fazem ótimas contratações, e eu estou chamando a atenção dos vereadores aqui, e da população que está nos acompanhando. Eu acho que está na hora de vocês começar com uma ação popular sobre os vereadores que vão votar. Eu vou apresentar algumas emendas para tirar esta mordomia desses clubes. Isso é mordomia. Vamos isentar, sabe quem? Essas escolas particulares que estão passando dificuldade. Vamos isentar, então, aqueles comerciantes que não estão dando conta de manter o seu comércio aberto, a sua farmácia aberta, vereador Anselmo, o seu panificador, o seu açougue. Agora vamos isentar clube de futebol. Um minuto para concluir. Só um minuto. Que cada dia que passa esse pessoal ganha mais. Mas então minha pergunta, para não ficar batendo na mesma tecla, algumas perguntas já me contemplar, eu precisava de saber se o sistema da Secretaria de Finanças está aqui para a gente começar a fazer alguns cálculos, que o importante desta audiência pública é mostrar uma transparência para a população, para nós não ficar nesse joguinho de empurra-empurra aqui. Como eu falei, eu quero ajudar o prefeito Rogério Cruz, mas a minha prioridade é ajudar a população de Goiânia. Muito obrigado, senhor presidente. Aí, se tiver o sistema, senhor presidente, posteriormente eu precisava da fala de novo, para mim fazer algumas contas aqui, junto com o secretário. Obrigado. Obrigado, vereador Pedro Azulão Júnior. Próximo inscrito da lista, vereador Thiago Ghiotti. Senhor presidente, bom dia, boa tarde, secretário, boa tarde a todos os presentes aqui nesta audiência. O Código Tributário ele vai muito além dessa questão do IPTU, que também é de suma importância. Secretário, hoje nós temos em Goiânia 111 empresas que prestam serviço de tecnologia, sistemas, softwares. Estas empresas são diferentes das empresas telecom, que apenas 3 hoje têm o benefício no município de Goiânia, e que já por muitos e muitos anos não fazem a contrapartida, e mesmo assim continuam com o benefício. É diferente das empresas as quais eu acabei de citar. Não se pode retirar o benefício destas empresas agora, exigindo que elas vão para o polo tecnológico que ainda nem existe. Então, esse benefício ele não pode ser retirado de imediato, haja vista que o polo tecnológico ainda não está implementado no nosso município. Estas empresas, elas geraram no ano de 2020, em plena crise, mais de 4.100 empregos no nosso município, diretos. Estas empresas, se perderem o benefício do ISS de 2% para 5%, elas vão sair do município de Goiânia. Elas vão para Aparecida, elas vão para Canedo, vão para Anápolis, vão para o Distrito Federal, que inclusive já é 2%. Então, é algo que eu gostaria de colocar para o senhor, porque do jeito que está aqui, revoga o artigo 385 e automaticamente a Lei 8.402 e também a 7.527, que acaba com a questão do Estatuto das Micro e Pequenas Empresas do nosso município. Então, é algo que é muito importante. Eu, antes de participar da audiência, liguei ao prefeito Rogério Cruz, expondo essa situação. Ele ficou extremamente preocupado, inclusive pediu para que eu possa informá-lo de maneira oficial, que ele vai ter uma conversa com o secretário a respeito desse assunto. Mas é o que eu queria deixar de público e que o senhor possa me responder. Muito obrigado. Obrigado, vereador Thiago.
abrir para que o secretário Lucas possa responder os questionamentos que foram feitos. Deixa eu começar aqui pelo Pádua, representando o CREA, instituição a qual eu estive me vinculado há muito tempo, também já exerci a engenharia civil por algum tempo, né, e eu até estou verificando aqui o anexo 2 do Código Tributário, e de fato os engenheiros eles estão com enquadramento diferente em relação aos arquitetos, né? Todos esses ajustes eles foram feitos considerando as legislações, né, principalmente legislações mais modernas de outras capitais, né? Essa é a principal justificativa que eu tenho para lhe trazer, né? Mas mesmo assim eu vou fazer uma discussão interna com a equipe, tá? E eu vou até pedir para o meu pessoal pegar o contato do senhor e a gente volta a se falar para mim trazer explicações mais detalhadas. E se for o caso, a gente fazer o ajuste que for necessário. Tá? Vereador Azulão também me fez aqui alguns questionamentos, né? Em especial sobre os números. Eu confesso que eu não vim preparado para rodar um sistema de pronto aqui no telão hoje, né? Se tivesse sido avisado, eu até poderia ter feito isso. Mas eu posso te adiantar, o vereador, que com essa mudança de sistemática, nós não temos... qual região de Goiânia... Questão de ordem, vereador Pedro Azulão Júnior. Só para... Hoje de manhã, nós dois estivemos numa reunião lá na presidência, junto com o vereador Henrique Arantes, Henrique Alves, Bruno Diniz e eu, meu advogado, pastor, eu tinha solicitado isso, ontem eu já solicitei, é isso que eu venho falando para os técnicos da prefeitura, que eu falo, tem o meu respeito, o meu carinho, eu vejo a boa vontade, mas alguma coisa deve estar impedindo vocês de andar com esses dados, vereador Anselmo. É isso aqui, e foi o que o prefeito Rogério falou para nós vamos ter acesso, então nós não podemos ficar aqui perdendo tempo, eu me recuso mais de ficar participando de reunião lá na sala da presidência, sem dados oficiais, vocês acham que está certo, mas eu preciso também de mostrar os dados para a população, então é isso, então não é que eu não avisei, eu tinha avisado hoje cedo para você lá. Sim, claro, confere, vereador, só que temos 700 mil imóveis em Goiânia, né? Só dados de cada imóvel, eu tenho pelo menos 150 informações de cada imóvel. Então, o que tem é que eu não consegui rodar o número, conforme o senhor solicitou, das 11 horas da manhã para agora, mas eu posso fazer um compromisso com o senhor de que amanhã pela manhã eu posso sentar pessoalmente e repassar todos os números, inclusive eu estou com o pessoal lá agora, trabalhando e gerando os números que foram solicitados pelo senhor e que qualquer um aqui também pode solicitar. O que eu não consegui é rodar das 11 horas da manhã até agora, esse momento, a ponto de colocar num telão e fazer a exposição aqui. Tá? Fica meu compromisso com o senhor. O vereador Thiago Ghiotti também fez algumas pontuações, né? Em especial, fez uma ponderação muito precisa, né? O Código Tributário ele é muito mais do que o IPTU, claro, estamos corrigindo distorções no IPTU, mas também temos ITBI, também temos ISS, né? Isso tudo sendo discutido, né? Inclusive com muita coisa boa. E uma delas é o incentivo a algumas dessas atividades, né? Primeiro, em relação à lei 7.527, né, que está revogando no município de Goiânia o Estatuto da Micro e Pequena Empresa, na verdade é porque essa lei ela já foi revogada pela Lei Complementar 123, que é de 2006. Então, hoje, essa lei federal é quem trata sobre todo o regime da microempresa e empresa de pequeno porte, né? Então, na verdade, nós estamos revogando essa lei porque, a nível federal, ela já foi revogada e nós não podemos mais replicar essa lei no município de Goiânia. E no Código Tributário tem disposição expressa de que o município obedece hoje à lei vigente, que é a Lei Complementar 123. Tá? Então, é uma questão mais formal, mas a micro e a pequena empresa, ela continua 100% vigente
dentro do município de Goiânia, tá? É uma questão mais legislativa. Também o benefício para algumas empresas dentro do Polo de Desenvolvimento Econômico, temos um benefício de redução da alíquota para todo o setor de diversões, lazer, entretenimento, aqui alcançando shows, espetáculos teatrais, cinemas, né? Mais de 30 atividades. Também, redução de alíquota para os representantes comerciais, para os corretores de imóveis, também está abarcado aqui dentro, né? E alguns benefícios, que é o que o senhor acabou de citar, para as empresas de call center, essa lei não está revogada pelo Código, que é a Lei Complementar 133, né? Ela vai ser objeto de discussão posterior, exatamente porque essas empresas oferecem alguma contrapartida, em especial cursos no município de Goiânia. Mas isso vai ser objeto de discussão, mas hoje no Código ela não está sendo revogada. Questão de ordem, vereador Tchalo. Secretário, é justamente esse o contraponto. Empresas que prestam serviço de telecomunicação no município de Goiânia têm o benefício e não executam a contrapartida. E mesmo assim permanecem com o benefício. E do jeito que está no novo código que vocês mandaram para cá, hoje as empresas que estão inseridas no Goiânia Digital, que são as prestadoras de serviço, de software e tudo mais, elas vão acabar o incentivo de 2% e vão voltar a pagar 5%. E só poderão voltar a pagar 2% a partir do momento que elas saírem de onde elas estão e irem para o Polo Tecnológico de Goiânia, que ainda nem existe. Então é algo que eu acredito que a equipe de Vossa Excelência deve pesquisar, porque se isso ocorrer, vereador Anselmo, escute o que eu estou lhe dizendo. Mais de 111 empresas, a grande maioria delas não estarão no município de Goiânia a partir do ano que vem. E mais de 4.000 empregos que foram gerados no ano de 2020 não existirão. Então, acho que é algo que é um objeto, secretário, que nós possamos estudar uma maneira para que não percamos essas empresas que geram emprego e renda para o nosso município. Obrigado, vereador Tchalo. Dando continuidade, vereador Mauro Rubens. Senhor presidente, boa tarde, Lucas, né, da secretaria. Isso. Eu tenho aqui alguns questionamentos para levantar. Primeiro, assim, quero dizer que eu sou favorável a essa mudança de zona. Portanto, entendo que isso é favorável. Agora, não estou seguro de que isso vai acontecer. Porque eu quero as planilhas de cálculo, amigo. Com todo respeito à palavra de vereadores que aqui já falaram, e vereador nenhum fala por mim, de sua ou do próprio prefeito, mas no serviço público, nós precisamos das planilhas de cálculo. Eu quero aqui já de público pedir para o senhor. E o que o vereador aqui, Azulim, pediu hoje aqui, ontem ele pediu. Portanto, dados são importantes. Sem informação, só no oral, é muito difícil. Quero também aqui, senhor, eu solicitei para a sua assessoria, espero que hoje ela tenha trazido, que a gente fizesse a simulação. Olha, esse projeto cria justiça social. Tá bom. Então vamos fazer a simulação 5 anos para trás. Nos últimos 5 anos, se tivesse aplicado essa regra, como é que teria acontecido? Eu quero ver isso. Tá? Olha aqui, o cara não pagava nada e estava numa mansão. Então, se tivesse aplicado há 5 anos atrás, ele está pagando. Né? Então, isso foi solicitado, eu não sei se a sua assessoria trouxe, mas eu preciso desses dados. E quero levantar questões que eu acho extremamente importantes. Primeiro, eu sou radicalmente contra indexar o IPTU pelo custo de unidade básica. Isso vai ser um assalto ao povo de Goiás. Ao povo de Goiânia, desculpa. É um assalto o negócio desse. Esse negócio é incalculável. Nós estamos vinculando o IPTU à variação, por exemplo, do aço. Entende? Né? Então, assim, eu gostaria que o senhor pudesse mostrar para nós, se há 5 anos atrás tivesse esse indicador, como é que seriam os impostos. Sabe? Porque senão, né? Agora eu tenho aqui, presidente,
algumas questões que eu não posso também deixar de falar. O ISS fixo, tanto de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, está aumentando em 60%. É muita coisa, nós não podemos aumentar, vereador Anselmo, advogado, dentista, entendeu? Profissionais liberais, engenheiro, isso não pode, isso não pode. Nós estamos vendo aqui, ó, no artigo 132, é abusiva as multas que estão instituídas ali no inciso 7 e 8. Nós estamos falando assim, a população está sendo tratada como sendo totalmente criminosa. Então, essas multas de... Minuto para conclusão. Essas vereador. multas de 100% do artigo 132, inciso 7 e 8, não podem. Nós temos que ver outra forma. Isso não pode ficar. E gostaria de colocar aqui também o desconto, lá no artigo 187. É inconstitucional o que vocês estão propondo, Lucas. Não pode botar para o balcão para discutir se vai ter 5%, não. É inconstitucional, amigo. Não é no regulamento, não. É na lei. É na lei. Na lei. Então tem que manter o que estava. Manter o que estava do desconto no artigo 187. E entendo, senhor presidente, que essa implantação desse novo modelo, ele no mínimo tem que ser implantado em 5 anos. Porque mesmo uma pessoa que está lá no condomínio, que pagava hoje 2.000, e a casa dela estava orçada por 800 mil, e ela vai para 2 milhões, vai pagar 10 mil, tem que dar um tempo para essa pessoa se organizar. Nós não podemos fazer isso, porque esse mesmo cálculo vai acontecer com a senhora que também num bairro pobre, mas que... Mais um minuto para conclusão. Mas eu quero aqui dizer que esse projeto, ele tem que ser implantado em no mínimo 5 anos, vereador Anselmo. 46 anos está um modelo. Em 1 ano, muda. Não, senhor, não pode. E quero dizer assim, eu estou extremamente preocupado. A prefeitura não respeitou a Câmara Municipal, não respeitou essa reunião. Esse presidente da Comissão de Constituição e Justiça é um grande presidente, está fazendo das tripas o coração para fazer essa audiência pública, mas isso é insuficiente e nós precisamos de mais prazo e informações. Sem dados, vocês estão de fato fazendo pegadinha com o povo de Goiânia, isso nós não podemos aceitar. Obrigado pelas palavras, vereador Mauro Rubem. A vereadora Ava Santiago, com a palavra. Boa tarde, querido presidente da CCJ, vereador Henrique, vereador Bruno, decano, muito obrigada, Lucas, por ter vindo à Câmara conversar conosco. Os desafios são muitos e o tempo é muito curto, então agradeço a sua disponibilidade. Eu tenho algumas dúvidas que eu imaginava que conseguiria esclarecer estudando o código com as pessoas que eu considero que sejam capazes de dar algumas respostas. Inclusive, quero publicizar aqui a minha gratidão ao professor e pesquisador Frank Tavares, que passou seu horário de almoço reunido com a minha equipe hoje. E eu tenho algumas questões. A primeira delas diz respeito ao desconto automático que a gente tem quando paga o IPTU à vista. Na legislação atual, esse desconto automático é de 10%. A gente está reduzindo esse desconto para 5%, e o que o novo texto do Código diz é bastante perturbador no sentido da nossa segurança, porque diz que a gente vai receber o desconto automático de 5%, e a gente pode chegar até 10%, e não tem a regra que vai dizer quais os critérios. O que está escrito aqui, no parágrafo 2º do artigo 187, é o seguinte: o desconto constante do parágrafo 1º desse artigo poderá atingir até 10% para que o pagamento em parcela única até a data do vencimento
conforme condições a serem estabelecidas em regulamento. E aí a gente revirou o código de cabo a rabo e eu não achei um lugar que me diga a serem estabelecidas em regulamento quando, aonde será elaborado esse regulamento, aonde ele será publicado, quando ele será publicado. Então, como é que eu posso falar sobre 5% de desconto no IPTU, que virá segundo critérios que eu desconheço, que virão dentro de um regulamento que eu desconheço e que o Código também não diz quando esse regulamento será publicado? Na esteira dessa dúvida, eu tenho uma outra que também tem sido muito falada pelos pares, mas eu não posso deixar de subscrevê-los, que é sobre o CUB. Quando eu cheguei aqui, o senhor estava respondendo aos colegas que o senhor pode garantir que não haverá aumento na cobrança. E a minha pergunta, respeitosamente, é: como o senhor pode garantir isso, se a prefeitura não tem nenhuma interferência no CUB? Se o CUB é feito pelo Sindicato da Construção Civil, se não há nenhuma forma de que a gente faça o controle desse valor. E o senhor afirmou aqui mais de uma vez: eu posso garantir. Mais um minuto para a conclusão, vereadora. Obrigada. E eu pergunto ao senhor, como o senhor pode garantir? E se o senhor pode garantir, o senhor pode passar essa garantia para nós? O senhor pode passar detalhadamente essa garantia? Porque tanto na minha primeira pergunta como nessa, a sensação é de que nós estamos assinando um cheque em branco. Nós vamos falar de um desconto que vai ser regulado e a gente não sabe cadê o regulamento. Nós estamos falando de uma cobrança que vai variar de acordo com um índice que a gente não tem como palpitar sobre ele. Então, quais são as nossas garantias? E, para finalizar, eu tenho que endossar parcialmente o que foi trazido aqui pelo meu colega Azulim sobre a desoneração. A gente tem muitas desonerações. Os critérios da Constituição Federal para desoneração são preservação ambiental e do patrimônio histórico, incentivo à educação e ao desporto e ao transporte coletivo. Então, a gente tem um dilema. Se os clubes serão isentos dentro desses critérios estabelecidos pela Constituição, outras entidades que fazem o mesmo trabalho Mais um minuto para a conclusão, vereadora. também serão isentas ou não serão? Porque a gente tem o clube da engenharia, a gente tem um monte de clube. Eles entrarão aqui porque senão a gente vai gerar uma discrepância, uma distorção. Para finalizar mesmo, eu quero também entender o que a gente vai conseguir fazer para repor essas isenções e desonerações, sem que a gente afronte a lei de responsabilidade fiscal. Eu não consegui encontrar essas respostas aqui no Código. Obrigada pela sua disponibilidade, Lucas. Obrigado, vereadora Ava. Vereador William Veloso. Eu sei, tem uma nascente dentro. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, doutor Lucas. Boa tarde, decano. Boa tarde, Henrique Alves e o nosso relator, Bruno Diniz. Prometo ser breve, porque vários questionamentos aqui colocados, praticamente todos eu subscrevo os mesmos, que são dúvidas e questionamentos meus até o momento. É inegável que o código atual, com mais de meio século, ele necessita de ser reformulado. Nós, há quase 50 anos, não se falava em nenhum tipo de condomínio fechado em Goiânia, várias áreas, o lado sul da cidade não existia melhorias e acabou por modificar completamente. Era o centro, era a atração, era o atrativo de todo o investidor aqui em Goiânia. Então, essas alterações, elas são pertinentes, inegáveis e necessárias. Eu, só para contribuir mesmo, eu gostaria, Lucas, de deixar uma sugestão. Quando vocês colocam como ferramenta aqui para o novo cálculo venal do imóvel, nós sabemos que aconteceu, com o advento da pandemia, uma mudança completa no comportamento da população, das pessoas em Goiânia em relação à moradia.
Então, houve um pulo mesmo no crescimento das construções, da construção civil, que elevou o preço do material de construção às alturas. Então, assim, esse CUB proposto, por que não trabalhar com os últimos 3 anos? Fazer uma média dos últimos 3 anos. Não pegar exatamente este ano que foi o crescimento dele foi gigantesco. Então, isso aí seria uma maneira de preservar aí uma justiça em relação à média dos números. E a outra seria a questão de não tirar um direito adquirido, que é os 10% do desconto para quem faz o pagamento à vista. Nós sabemos que uma grande parcela ela é levada a pagar antecipado, dada esse desconto aí, que a pessoa às vezes tem uma aplicação, o desconto é vantajoso. Seria o acréscimo de um desconto para as pessoas que cumprissem com as obrigações que você colocou aí muito bem, acessórias. Então, essas seriam algumas sugestões, fora, repito, subscrevendo quase na totalidade os questionamentos dos colegas nossos também. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador William Veloso. Antes de passar a palavra para que o Lucas possa continuar a responder os questionamentos, eu solicito aqueles que estão participando de forma remota, que quiserem fazer uso da palavra, para que encaminhem no chat aqui nome e a entidade a qual representam, para que a gente possa fazer a abertura. E aqui nós vamos continuar fazendo as inscrições. Lucas, só uma mensagem aqui no chat, já passando para Vossa Excelência, do engenheiro Argemiro Mendonça, representante do Cicobi, da Ingecred, de que não existe, do ponto de vista profissional, diferença em termos de exercício profissional entre engenheiros e arquitetos. O fato de os últimos terem trocado de entidade por um contexto legislativo não confere diferença de uma profissão em relação à outra. Portanto, passo a palavra para que possa continuar fazendo as respostas. Tá certo, começar aqui pelas demandas do vereador Mauro Rubem. Ele me fez uma solicitação para rodar os números, né? Caso tivéssemos usado o CUB há 5 anos atrás, qual seria a realidade de hoje? Então, isso está anotado aqui, eu também não tenho de pronto, vereador, mas eu também faço o compromisso de entregar para o senhor o mais breve possível. Já vou pedir para o pessoal pegar o contato, a gente vai... eu já passo isso para o senhor a maior brevidade, inclusive, enquanto o senhor falava, eu já pedi para o meu pessoal técnico já começar a produzir esse número, tá? Um outro questionamento, né, bastante pertinente, é a questão do valor do ISS fixo, que teve um aumento, né? Trazer duas informações a respeito do ISS fixo, que são aqueles para os profissionais autônomos. O valor dele não é atualizado desde 1997. Então, o que nós fizemos foi trazer isso para o valor presente. Esse valor ficou mais alto do que o valor que está no código. Então, nós pegamos a média de algumas capitais, né, e também algumas cidades próximas, para poder chegar nesse outro valor. Mas tem uma situação aqui, vereador, que eu acho que ninguém chegou a comentar, mas que é importante ressaltar, quando nós falamos do ISS fixo, que tá aqui no artigo 223, parágrafo 7º. Hoje, o ISS fixo ele é pago, o valor ele é o mesmo para o profissional que acabou de formar, um advogado que acabou de passar na OAB, um contador que está recém-empossado no Conselho Regional de Contabilidade. E hoje nós entendemos que esse profissional ele ainda está em início de carreira e que ele tem as suas dificuldades normais do mercado. Então, aqui está sendo dado um desconto. Até o 3º ano de atividade, até que ele possa se estabilizar, está sendo dado um desconto de 50% sobre o valor do ISS fixo para esse profissional. E para o profissional do 3º ano ao 5º ano de atividade, está sendo dado um desconto de 30% sobre o valor do ISS fixo. Então, Goiânia é praticamente pioneira nesse tipo de
nesse tipo de desconto sobre o ISS fixo. Nós sabemos que a OAB já concede esse desconto para o profissional, o CRC já concede esse desconto, o CREA já concede esse desconto e o município também quer fazer a sua parte. Em relação à multa dos 100%, né, que o senhor coloca como muito onerosa, essa multa ela só é aplicada, ela está condizente à legislação federal, que é aplicada pela Receita Federal, a legislação de todos os estados do Brasil, tem uma multa em percentual equivalente, que é uma multa para desestimular a fraude, o conluio, a simulação, né? Então, apenas nesses casos, essa multa não é para aquele contribuinte que deixa de pagar o imposto. Então, essa multa ela tem caráter punitivo, para impedir. A intenção dessa multa não é arrecadatória, ela é para que o contribuinte não pratique a conduta, é para impedir a conduta do contribuinte. É, por exemplo, um caso, e aí eu posso passar aqui, eu trabalho o dia todo com isso, de notas fiscais que são feitas no Paint, né, notas fraudadas. É caso de notas fiscais que ele emite no sistema uma nota de R$1.000, vai lá e mexe e coloca R$10.000 para entregar para o contribuinte, e ela tem caráter punitivo mesmo para evitar esse tipo de conduta. Passando aqui para as respostas da vereadora Ava, né, todas muito pertinentes também. Uma delas me preocupou muito, viu, vereadora? Que eu estou garantindo que não haverá aumento de imposto. Deixa eu apenas esclarecer, né? Eu acho que está tendo sim, alguns imóveis em Goiânia têm aumento de impostos, e muitos têm redução da carga tributária. A sistemática ela é outra. Antes eu estava trabalhando em zonas fiscais e hoje eu estou indo por uma sistemática de valor venal. Aquele imóvel que está na mesma região hoje, tem a mesma carga tributária, parte desses imóveis eu vou reduzir, porque tem um valor venal menor, e parte eu vou aumentar. Um imóvel de R$5 milhões, provavelmente, ele aumente de valor o seu IPTU. Tá? E a garantia desse valor também, um outro posicionamento, como que o senhor pode garantir que o valor lançado vai ser o mesmo? Né? É claro que eu estou trabalhando com o CUB de hoje, eu peguei o CUB de hoje, e com o CUB de hoje, se eu lançasse o IPTU hoje, o valor global, o valor total, seria exatamente o valor que foi lançado no ano de 2021. Mas eu não posso te dar nenhuma garantia de variação do CUB para o ano que vem. Como muito bem ponderou, isso não está no meu controle e reflete o valor de mercado. Só lembrando que o CUB, ele tem toda a sua sistemática, isso é definido por uma norma da própria ABNT, e ele tem o poder de refletir, sim, o custo da propriedade, o valor de mercado do imóvel. É essa a base de cálculo do IPTU, definida até mesmo pela própria Constituição Federal. Né? Quanto aos descontos, né, eu também acho que já foi levantado por outros nobres vereadores. Aqui eu tenho, o desconto de hoje ele é de 10% para pagamento à vista, e hoje esses 10% passa a ser fracionado. Né? Eu fiz a anotação de todos, né? Vou colocar as suas ponderações juntos, vou levar isso para a discussão interna. Estão anotadas todas as suas preocupações e também me comprometo a lhe dar um retorno sobre isso. Tá? Um outro ponto último, sobre alguns clubes, né, que foram mencionados sem finalidades lucrativas. Esses clubes, vereadores, que não têm finalidade lucrativa, né, esses clubes eles já são beneficiados pela a própria Constituição Federal, ela já garante a esses clubes que comprovem a ausência de finalidade lucrativa, sem distribuição de lucro, ela já garante o benefício. Vereador William Veloso, que está ali, também me fez alguns questionamentos. Um deles muito parecido com o do Mauro Rubem, né? Talvez o Mauro Rubem me solicitou uma simulação, caso fosse utilizado o CUB nos últimos 5 anos, e o vereador William Veloso me traz a sugestão para que fosse utilizado o CUB de 3 anos atrás, não é isso? Acho que eu entendi bem. É uma média do CUB dos últimos 3 anos. É claro que eu preciso rodar números, entender qual que é o impacto disso tudo, né? Mas também já está anotado aqui,
e eu vou junto com a minha equipe levantar isso o mais rápido possível e trago essa simulação até para título de comparação, até para título de entendimento do senhor. Tá? E quanto ao questionamento virtual do engenheiro Ardemiro, né? Argemiro, já fizemos o posicionamento ali para o Pádua, que está representando o CREA, e eu acho que entra no mesmo ponto, então eu acho que está por respondido, mas ainda pendente. Né? Questão de ordem, vereador Mauro Rubem. 1 minuto. Bem breve. Presidente, eu continuo aqui colocando que sem esses cálculos, senhor Lucas, sem o senhor trazer as planilhas de cálculo, inclusive do ISS, aonde vocês olharam, onde o profissional liberal Goiânia é muita gente, o PIB goianiense sobre profissionais liberais, prestação de serviço é grande. Então esses valores são estratosféricos, sem esses cálculos a gente não tem condição nenhuma de dar uma opinião conclusiva, né? E volto a dizer, vocês estão completamente errados em indexar ao CUB. Isso não é possível. Vocês estão fazendo, e eu até estava achando que poderiam pensar em outro indicador, mas já estou concordando com o vereador Kleibe. Nós precisamos que todo ano a planta tem que vir para cá e ser atualizada aqui na Câmara, para a gente sentir a situação da população. A população entender se ela pode ou não pode pagar mais. É isso. Então, senhor presidente, eu espero o retorno dessas informações. Obrigado. Obrigado, vereador Mauro. Vereadora Sabrina Garcês. Bom, boa tarde, nobres pares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde, Lucas, presidente Henrique, a todos os membros da CCJ. E, Lucas, eu gostaria de saber se existe, em números percentuais, a quantidade de pessoas afetadas em relação à diminuição do imposto, a valores de possíveis aumentos, porque baseado no que a gente já tem trabalhado, no que o Código determina, e no nosso estudo, aqueles imóveis que terão aumento de fato, e aí um aumento irrisório de, por exemplo, R$ 38,00 mês na sua parcela, nós estamos falando aí de 92%, no máximo R$ 38,00 em cada parcela, nós estamos falando em 92% dos imóveis aqui da nossa cidade. Então, é natural que alguns tenham aumento, mas que essa correção seja feita, né? Então, gostaria de saber se existe oficialmente isso, porque isso foi baseado em dados de pesquisa nossa, e gostaria de saber também a respeito da escolha do CUB, como que foi feito isso dentro dessa comissão, porque da outra vez que o código veio para cá, a sistemática é a mesma de hoje. E aí houve essa mudança em relação ao CUB, se foi solicitado isso, como que foi esse debate, e se você pode falar um pouco para a gente de como é calculado hoje, porque o que a gente tem, o anexo que a gente tem das leis, são requisitos que simplesmente nós não temos condições de manter, como, por exemplo, como é o piso interno da casa, que não tem como a prefeitura verificar isso e acaba tendo esse desajuste que a gente se encontra, e o que foi feito nos últimos anos aí com deflatores, etc., deu uma desequilibrada no nosso IPTU. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Obrigado, vereadora Sabrina Garcês. Passa a palavra para o vereador Léo José. Questão de ordem, vereador Kleibe, antes. Minuto, vereador. Presidente, sabe por que o secretário, meu amigo, competentíssimo, não conseguiu trazer o sistema para simular? Porque não tem jeito. Qual que é o CUB de dezembro? Qual que é o CUB de novembro? Não tem como, presidente. Nessa formação da planta do valor venal, não tem como colocar um indexador, vai indexar ao IPCA, ao dólar, ao valor do chocolate, não tem jeito.
Porque você não sabe como que vai ser, não tem jeito de fazer uma previsão futura. Não sabe o que vai acontecer com a inflação, com a economia. Então, o que eu luto é para que tire esse indexador da fórmula, que compõe o valor venal. Que a gente possa estar sempre trazendo essa planta de valor, o valor venal para cá, para que a gente possa estar discutindo com a sociedade e formando esse valor. Agora, indexar, secretário Lucas, é a pior saída. Não tem como o senhor fazer uma simulação aí, porque o senhor não tem o índice. É simples desse jeito. Tá, vereadora Sabrina, posteriormente vereadora Ava. 1 minuto, posteriormente vereador Léo. Outra discussão também que nós fazíamos, secretário, no último debate do Código, em relação ao fator de desvalorização, porque na atual conta isso não é considerado, então às vezes aqueles prédios mais antigos e etc., se isso vai ser agregado ou não, que é importante que a gente fale também da desvalorização em relação aos imóveis da cidade. 1 minuto, vereadora Ava. Em relação às desonerações que eu mencionei, e posso chamar de você, né? Claro. E você, Lucas, respondeu que já a legislação, o Código está revogando a legislação municipal que rege sobre essa matéria. Está aqui que revoga a Lei Complementar 170 de 2007. Então, se o Código está revogando, a gente sabe que o que não tem legislação não existe. Então, nesse sentido, abre-se um precedente de instabilidade muito grande e fere a isonomia, na medida em que o Código legisla sobre determinados grupos que terão isenção e revoga a legislação que garante a isenção de outros grupos. E só para esclarecer, quando eu disse que você garantia, repliquei a sua frase é que você garantia exatamente o que você repetiu aqui, em relação ao ano que vem. Mas o cálculo do CUB é feito com base na planta de valores. Como você pode garantir se a gente não tem a planta de valores? E se a gente tem a planta de valores que te permite nos dar essa garantia, por que ela não é apresentada ao parlamento? Vereador Léo José. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, presidente Henrique. Te falei que combina muito bem com o senhor essa posição. Parabéns. Boa tarde a todos os participantes. A minha observação, Lucas, que eu queria quero sugerir para que a gente revisse esse ponto, é que na proposta está garantido um desconto à vista de 5%. Eu não sei se já foi debatido sobre isso hoje, mas eu queria colocar aqui a minha preocupação a respeito disso, sabe? Tem muitas donas de casa, muitos trabalhadores que vão juntando durante o ano aí o valor do IPTU para pagar com 10% de desconto. E se ficar em 5%, ele se torna muito desinteressante. A outra situação, que é essa dos clubes recreativos. A gente nota o trabalho que esses clubes têm, né? Tipo o clube de engenharia, o clube dos oficiais, o JAO, e são clubes que a gente nota as dificuldades que eles têm de estar conduzindo ali os seus trabalhos, e que isso favoreceria muito a manutenção desses clubes, né? Para que não se torne um jockey da vida. Eu queria também, Lucas, pedir uma atenção especial a essa questão dos autônomos. A gente tem alguns colaboradores, alguns parceiros, alguns amigos, familiares, que são engenheiros e que tiveram essa taxa elevada numa proporção assim, desproporcional pelo momento que nós estamos vivendo, né? Estamos aqui com o representante do Cresce e eu acho que poderia ser melhor debatido esse ponto. E no mais, agradecer pela redução que nós vamos ter aí de ISS na monta de 60% para os nossos
empresários que trabalham na área de eventos, na área de hotelaria, né? Toda essa parte que a gente nota, essa redução aí no imposto de 60% do ISS desses empresários. E vamos continuar o debate aí. Eu acho que o nosso novo código, ele tem para onde melhorar ainda mais, né, presidente Henrique? E nós vamos debatendo e... Mais um minuto para a conclusão, vereador. E vamos ajudar a prefeitura a chegar a um denominador comum que vai favorecer muito ao desenvolvimento de Goiânia e também ajudar os menos favorecidos. Obrigado, Lucas. Obrigado, vereador Léo José. Com a palavra, o vereador Leandro Sena. Vereador Henrique Alves, senhores vereadores, vereadoras, queria cumprimentar de forma especial o Dr. Lucas, secretário executivo da Secretaria de Finanças da cidade de Goiânia, pessoa muito preparada, que muito contribuiu recentemente na mudança de alguns projetos que há muitos anos não aconteciam em Goiânia, como o Refis, que muito contribuiu para o desenvolvimento da cidade de Goiânia, como também o Geraldo, secretário de Finanças. E dizer que a preocupação da Secretaria de Finanças, da equipe do prefeito Rogério Cruz, como toda a equipe de auditores, sempre é poder buscar o melhor para a cidade de Goiânia. E mais uma vez é a mostra disso, que nós temos um prazo regimental e que está se aproximando os dias, e vocês veem essa Casa de Leis, aonde nosso presidente Policarpo já pediu toda uma agilidade, e mostra nessa tarde de hoje vários vereadores aqui preocupados nessa audiência pública. Mas eu queria, Lucas, deixar claro uma das minhas preocupações. A minha assessoria jurídica já está analisando finalmente outras questões que é necessário. Eu faço parte, inclusive, da comissão mista e vou, na hora certa, através da nossa equipe, se for necessário, fazer alguns encaminhamentos. Mas eu queria fazer aqui uma colocação importante aos senhores vereadores, quando se fala da remissão. Vereador Anselmo é conhecedor profundo do Código Tributário, mesmo que há mais de 45 anos não tem mudança, vereador Anselmo. Aí eu te pergunto, a Vossa Excelência e a todos os vereadores, nós temos hoje um entendimento que precisamos aprofundar. Será que essa remissão vai atender empresários que alguns devem 1,5 milhão, 2 milhões a mais? Vereador Kleber, para isentar essa responsabilidade junto ao município de Goiânia. Nós temos um orçamento, temos programas sociais, no desenvolvimento da cidade, que está indo caminhando muito bem, no plano de governança do nosso prefeito Rogério Cruz, mas aí fica o questionamento para ser analisado dentro da remissão, se vai ou não vai atender algumas empresas que devem débitos altíssimos na cidade de Goiânia. Porque nós sabemos muito bem a diferença de anistia com remissão. Então, fica aí minha colocação a priori, vou aprofundar, vou passar posteriormente, mas fica esse encaminhamento. E de antemão, dizer que todos os pontos, na maioria que nós entendemos, está de parabéns. Muito eficiente, leva o atendimento principalmente às pessoas mais carentes, famílias que estão enfrentando há muitos anos essa desigualdade fiscal da cidade de Goiânia. Parabéns a você, Lucas, e toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigado, vereador Leandro Sena. Vereador Anselmo Pereira foi citado com a palavra. Primeiro, dar o meu boa tarde aos senhores, senhoras, e inclusive os que estão remotamente nos assistindo, diante de uma lei tão importante quanto essa, que será atualizada. Eu costumo frisar a palavra. Atualizada. Essa é a palavra correta. Vereador Anderson Bocão, quando o senhor estava andando lá pelos córregos do Palmito, essa lei estava sendo colocada em vigência nos anos de 1975, não sei nem se o senhor tinha nascido ainda. São 46 anos.
É lógico que ela vai trazer algumas insatisfações momentâneas. Mas cabe a nós, os vereadores que estamos nessa casa, sermos vigilantes e fazer com que a prefeitura arrecade o suficiente sem sequer extorquir o bolso do contribuinte. Eu fiz a leitura do código e participei da comissão. O código ele não é tributador, como foi de 1975. Só pensava em tributar. Ele agora é um código que traz incentivos, principalmente a atividade econômica e social do município de Goiânia. É lógico que vai trazer alguns descontentamentos. Eu quero responder ao meu querido amigo Leandro Sena. Eu faço parte da comissão de remissão de débitos do município de Goiânia há mais de 30 anos. Lá não tem vez para empresário. E eu sou empresário. Lá nós fazemos remissão apenas daqueles socialmente inadimplentes por questões ou de saúde, ou porque ele está insolvente. Mas empresário nas remissões não é permitido e não foi modificado neste código, nesse anteprojeto, nenhum quesito da remissão. A remissão passa por um critério social, de visita, de observações, e o melhor, vereador, são 7 pessoas que julgam cada um que pede a sua remissão. Geralmente são pessoas de idade que estavam no setor sul, envelheceram e não dão mais conta de pagar as suas contribuições, porque a sua capacidade contributiva realmente decaiu. E parte dos seus rendimentos é para comprar remédio. Então, Vossa Excelência pode ficar tranquilo, a remissão não beneficiará ninguém, principalmente empresário. Esse quesito o senhor pode ficar tranquilo. Mas, para terminar, eu vou fazer uma pergunta ao vereador, ao Lucas. Me preocupou muito que de 10 anos para cá, vereador Leandro Sena, a maior arrecadação do município era ISS. Chegava a ser 60%, ou seja, quase 20% a mais que PTU e ITU. De 10 anos para cá, igualou. A minha pergunta para o ilustre secretário executivo, muito competente, é se neste código tem algum mecanismo já preparado para fazer com que o ISS, que é a riqueza do município, volte a ser parte daquela importante arrecadação para as despesas do erário público. Obrigado, vereador Anselmo. Passo a palavra para que o secretário executivo, doutor Lucas, possa responder os questionamentos. Deixa eu fazer por ordem aqui. A vereadora Sabrina, ela se mostrou bastante preocupada com... Ela entende os 45% de redução, mas uma preocupação naqueles que terão um aumento da carga tributária. E essa também foi a nossa preocupação, vereador, que aqueles que tiverem um eventual aumento, que esse aumento não seja um aumento desproporcional. Então, a calibragem de alíquotas fez com que aqueles imóveis que tiverem um eventual aumento, esse valor não seja de um impacto grande, né, que seja um valor possível de ser pago dentro da condição econômica do contribuinte. Isso foi bastante falado. Também foi mencionado sobre o fator de desvalorização. Isso de fato existe, né? Porque um imóvel que tenha, eu posso pegar 2 imóveis no mesmo setor, com o mesmo terreno e a mesma área edificada e às vezes o mesmo tipo de acabamento. Mas um deles foi construído há 10 anos atrás e já está numa condição precária, e um outro é novo, recém-construído. É óbvio que esse imóvel já depreciado, ele vale menos. E essa foi uma preocupação aqui dentro do Código Tributário. Então, aqueles imóveis que estão no má estado de conservação, os fatores de correção podem reduzir até 40% do valor do IPTU. Então, cabe a cada contribuinte, e o poder público também vai fazer isso de ofício, mapear os imóveis que estão nessa condição, reduzindo os valores do IPTU. Também foi me questionado sobre a criação do CUB. Hoje temos uma distorção, que o valor do metro quadrado da edificação ele é igual para todos os imóveis. E o CUB ele tem uma vantagem, que na verdade estamos falando muito em CUB, mas na verdade são vários CUBs,
são publicados. É um CUB para galpão, é um CUB para residência, um CUB, por exemplo, para uma loja comercial. Então, esses valores, ele já corrige, ele faz com que uma casa de 400 metros dentro do Alphaville não tenha o mesmo valor que um galpão de 400 metros quadrados lá no Jardim Curitiba, o que hoje acontece. Então, esses vários CUBs, né, entendemos que, primeiro, por ser um modelo nacional, parametrizado em normas da ABNT, né, o que tira maiores discussões. E, principalmente, por corrigir essas distorções que existem hoje, foi um critério justo e assim nós entendemos, né? Um posicionamento da vereadora Ava, né? Ela fez o questionamento se a planta de valores existe, porque ela não é apresentada, né? A planta de valores, ela existe. Ela é a Lei 9.704, aqui de 2015, né? E, em especial, nos seus anexos 1, 2 e 3, constam todos os valores de terreno por metro quadrado. Então, ali está o valor do metro quadrado do terreno no Bueno, o valor do metro quadrado no Marista, o metro quadrado no Jardim Curitiba. E os anexos 4, 5 e 6 me trazem o valor da edificação. Só respondendo também uma pergunta da vereadora Sabrina, sobre a dificuldade desses anexos 4, 5 e 6, que estão sendo revogados e substituídos pelo CUB. Hoje, esses anexos exigem que o poder público tenha um conhecimento do tipo de piso, do tipo de acabamento interno, tipo de acabamento externo, quantos vasos sanitários existem dentro de uma casa. Ou seja, a dificuldade prática muito grande, né, isso acaba não sendo feito. Então, continuamos insistindo, né, de que o CUB, ele traz sim esses critérios. O vereador Léo José mencionou também sobre o desconto, né? Já foi falado e eu vou dar um retorno a todos. Também sobre os autônomos, o que foi pontuado. E o vereador Léo José mencionou também a importância dos benefícios fiscais, em especial para o setor de eventos, para o setor de tecnologia, né? E vale lembrar que o benefício fiscal, quando a gente diz um benefício fiscal para o setor de eventos e de hotelaria, o setor de tecnologia, ele beneficia não apenas esses setores, ele beneficia todos os setores e todas as sociedades, toda a sociedade goianiense, né? Um show e um evento, ele traz de forma indireta a geração de empregos. Ele traz serviços de segurança, ele traz serviço de limpeza, ele traz serviços de montagens e palcos, né? Então, tudo isso acaba sendo beneficiado. O vereador Leandro Sena também fez um posicionamento. Muito obrigado pelas palavras, vereador. E tem toda a razão, vários pontos positivos no código, né, e um deles bastante mencionado, que é a busca da justiça fiscal, né, fazendo com que aqueles imóveis de menor potencial contributivo tenham a sua alíquota reduzida, e em especial 28 mil imóveis tenham uma isenção total do IPTU. Né? Exatamente esse o desenho que fizemos, não para a prefeitura, mas para a sociedade goianiense. É isso que nós construímos. Né? O vereador Anselmo também fez um posicionamento quanto à remissão, e é isso mesmo, né? Também tenho acompanhado lá na comissão de remissão, né? E a remissão ela é um instituto importante e que geralmente protege aquelas pessoas mais necessitadas e aquelas pessoas mais carentes. Obrigado, vereador Lucas. Eu vou agora me inscrever para que eu possa fazer uso da fala de forma bem rápida, dentro do prazo de 3 minutos também. Lucas, eu acho que é uma opinião quase que unânime da sociedade goianiense a necessidade de um novo Código Tributário. Um código antigo, um código de 1975, um código que não reflete a realidade social da nossa cidade nos dias de hoje. Então, acho que a necessidade ela é premente. Participei, juntamente com o vereador Anselmo, da comissão que elaborou o código, que pensou algumas medidas que lá estão. Tive a oportunidade de dar algumas sugestões, e o que eu posso perceber, claro que não é o código ideal. Acho que nenhuma lei é ideal, claro que tem defeitos. Mas se pegar um código e comparar com outro,
fato é que temos um código, uma proposta melhor do que hoje a que está em vigência no município de Goiânia, acabando com zona fiscal, acabando com deflatores, acabando com tantas situações que causaram injustiça aqui no município de Goiânia. Eu não vou entrar no IPTU, acho que o IPTU já foram feitos vários questionamentos, alguns inclusive que me contemplaram, apenas um questionamento referente ao IPTU. Hoje nós temos um IPTU social de R$60 mil no valor venal, e estamos passando isso para 100 mil, estamos ampliando essa faixa. Eu queria saber quantas pessoas são contempladas hoje na faixa de 60 mil, nós vamos, se eu não me engano, 28 mil, você falou, isso só um questionamento já com o cálculo do novo valor venal dos imóveis. Então, só para a gente saber, quanto temos hoje e para quantas unidades habitacionais serão isentas a partir do próximo ano, caso o código seja aprovado da forma como ele está. E a questão do ISS também, o vereador Thiago fez uma colocação importante, eu tenho receio em relação ao Goiânia Digital, que hoje funciona no centro. Eu acho que à medida que você passa de forma correta a redução do ISS para os polos e também as áreas os arranjos produtivos locais, contemplando também o setor de tecnologia, mas você tem que dar um prazo até para que essas empresas façam a migração, porque senão do dia para a noite você vai ter no centro essas empresas aumentando de 2% para 5% a alíquota do ISS. Isso realmente pode resultar numa migração dessas empresas para municípios vizinhos, o que inclusive vem acontecendo no decorrer dos anos aqui no município de Goiânia. O código ele traça algumas estratégias, pelo que eu percebi, em relação ao ISS para determinadas atividades. Eu questionei sempre muito na comissão e, em parte, fui atendido em relação a Goiânia efetivamente ter um direcionamento, um norte referente a qual cidade que nós queremos em termos de desenvolvimento econômico. Vocês contemplaram algumas atividades, tanto da área de tecnologia, quanto da área de lazer, hotelaria, turismo, convenções, etc. E realmente Goiânia tem uma vocação nesse sentido, mas em relação aos arranjos produtivos e as áreas de desenvolvimento econômico, eu acho que ainda ficou tímido. Eu não vi o ISS sendo contemplado relativo a uma possível redução de alíquota na implementação dessas áreas que estão previstas, que serão previstas no plano diretor de Goiânia. Então, mais esses questionamentos referentes aos benefícios fiscais, Goiânia Digital e arranjos produtivos locais, área de desenvolvimento econômico, e também referente ao IPTU social. Vereador Henrique, alguns pontos aqui, o primeiro deles, quantas pessoas são beneficiadas hoje pelo IPTU social, considerando apenas 60 mil, um número em torno de 14 mil pessoas, 14 mil famílias. Com o IPTU social se tornando definitivo e incondicionado, aproximadamente 28 mil famílias serão beneficiadas. Ou seja, esse número ele dobra com apenas um dispositivo dentro do Código Tributário que está aqui para aprovação, né? Também uma pergunta do vereador Anselmo, apenas retornando, ele questiona sobre dispositivos que estão dentro do Código Tributário que visam o aumento da arrecadação do ISS em relação ao IPTU, né? E de fato as capitais do país ela tem uma arrecadação de ISS mais incisiva quando comparada com a arrecadação do IPTU. E temos sim, né, o aumento da arrecadação, não necessariamente o aumento da arrecadação, mas o combate à sonegação fiscal do ISS, ele é uma demanda, né? Aliás, entendemos que quando todos pagam, nós no futuro podemos inclusive discutir redução de carga tributária, né, quando todos pagam. Então, temos vários mecanismos, né, a busca de que todos façam esse pagamento, de que não haja sonegação fiscal em escolas, de que não haja sonegação fiscal
no setor de construção civil e todos os demais setores, né? Tudo isso já está previsto e está sendo buscado pela equipe técnica. Lucas, só para finalizar, nós temos uma participação aqui no chat do Otávio Henrique Bertolino, referente ao artigo 84 da transação tributária. Ele afirma, referente a outros municípios, né, como Blumenau, por exemplo, que já instruíram um programa contínuo, né, de transação, possibilitando vantagens econômicas aos contribuintes que se enquadrarem nos requisitos previstos em lei. Afirma que a forma como o PL trata está muito aberta, né, que vai ser necessária uma regulamentação, que seria um cheque em branco para o Executivo, e questiona qual que é a intenção do município, ou a melhor forma que vocês entendem, para detalhar a questão da transação tributária no município de Goiânia. Tá, vamos lá. Como é o nome dele, Henrique? Otávio Henrique Bertolino. Otávio Henrique. Otávio, a transação tributária, embora um instituto novo, né, já previsto no Código Tributário Nacional lá em 66, a efetividade é recente, né, não é uma novidade aqui no município de Goiânia. Aliás, nos espelhamos muito na própria Receita Federal. O que é a transação tributária? A transação, ela é uma espécie, se eu posso dizer assim, ela é uma espécie de benefícios fiscais, mas bastante pontuais, né, para atender demandas temporárias. Né, claro que estamos fazendo estamos mudando um código tributário que valeu por 46 anos, e um código tributário novo que vai valer o município a fazer algumas transações, por exemplo, nessa época de pandemia, né, de forma mais facilitada, é claro, perdoando algumas dívidas, é claro, também trazendo alguns benefícios pontuais, é claro que tudo isso sendo regulamentado com todas as condições. Vereador Anselmo. Algumas das leis que tornaram ao longo do tempo um penduricário para o Código Tributário, e para mim foi surpresa nas últimas, há uma indução a protestos dos débitos. Bom, se o cidadão já não está dando conta de pagar os seus tributos, e determinados valores vai para o protesto, então o que ele paga nos emolumentos do protesto chega às vezes, vereador Mauro Rober, a 50% da sua dívida. A minha indagação é se a Prefeitura de Goiânia já está decidida a extirpar o procedimento de encaminhar milhares de dívidas para o protesto. Eu tive que fazer uma lei aqui para dizer que menos de R$500 não pode ser protestado. E menos de 6.870 não pode ser judicializado, para mostrar a dificuldade. E que com isso a Prefeitura chega a perder. A minha pergunta é se a Prefeitura já decidiu, ou se vai colocar na regulamentação o não protesto de débitos fiscais, tributários, ISS e assim sucessivamente ao protesto, porque, ao meu entender, é uma benevolência a todos os cartórios de protesto que protestam milhares de pessoas que, em vez de pagar o tributo amanhã para o município, tem que pagar primeiro o protesto. Ou seja, indiretamente, o poder público está sendo lesado. Bom, vereador, o protesto, ele, de fato, o senhor tem total razões nas suas palavras, né? O protesto, regra geral, ele encarece a dívida do contribuinte e de um contribuinte que não deu conta de custear suas despesas iniciais. O contribuinte já não pagou o IPTU e aí, em um certo momento, o valor é elevado em razão do protesto, né? O que estamos buscando são formas alternativas de se fazer essa cobrança. E também temos capitais que despontam nesse quesito, né? Exemplo da cidade de Porto Alegre, que antes de fazer uma cobrança mais efetiva, ela faz uma cobrança diferenciada, às vezes através de um call center, lembrando o contribuinte que ele tem aquela dívida, proporcionando condições, informando a quantidade de parcelas, informando que aquilo ali é possível uma negociação, né? Às vezes, não necessariamente o protesto que é feito hoje em cartório
de protesto, mas o próprio SPC e o Serasa, que tem a mesma efetividade e com valores muito mais acessíveis para o contribuinte, não encarecendo a dívida. Isso é bom para o contribuinte e é bom para o município, porque uma dívida cujo valor não se eleve tanto, ela é muito mais recebível. Então, isso tudo já está desenhado dentro do código, não só as questões jurídicas, mas também estamos pensando quanto às questões práticas. Encerrando, eu não posso deixar de também saber que nós estamos no século XXI, se a Prefeitura de Goiânia está se preparando para receber ITU, IPTU, ISS, taxas principalmente, através do cartão de crédito, débito, crédito, PIX ou alguma coisa. A Prefeitura está preparada para isso, porque eu não posso conceber que eu estou no século XXI, eu não posso pegar o meu tributo de R$1.000 e no meu próprio cartão de crédito, parcelar em 12 parcelas e ganhar os 10, 5% à vista da Prefeitura de Goiânia. Eu quero saber se ela está pronta e preparada, como já em outras capitais, para que eu, modernamente, possa até mesmo autofinanciar o meu tributo. Se tem o 10% de desconto, ao pagar à vista, talvez a taxa fique menor do que no meu cartão de crédito, se eu tenho um cartão de crédito favorável a mim. Sim, vereador. Aliás, o desenho é facilitar o máximo para o contribuinte, né? Nós temos defendido muito isso, né? Aliás, cabe a mim ressaltar aqui o secretário Geraldo, o nosso secretário de Finanças, que tem feito muito essa defesa, né? Que tem defendido muito justiça social, justiça fiscal, capacidade contributiva, mas, acima de tudo, sempre repetido essa frase: nós devemos cobrar o imposto por obrigação que nos é imposta, mas nós não devemos, em hipótese alguma, atrapalhar a vida do cidadão. Então, tudo o que pudermos fazer dentro da Secretaria de Finanças para receber o tributo, mas que o contribuinte siga a sua vida normalmente, isso será feito. Obrigado, Lucas. Não havendo mais inscrições na presente audiência pública, eu gostaria de agradecê-lo pela presença. Agradeço também a todos os colegas vereadores, a todos os representantes de entidade, público em geral, que nos auxiliou e fez os seus questionamentos aqui, participando no dia de hoje. Portanto, declaro como encerrada a presente audiência pública. Obrigado a todos.